Olá, Paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas e aqui especificamente da lição de juvenis. Lição essa que estamos estudando no nosso terceiro trimestre de 2026, o assunto Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Esse é o nosso assunto da lição de juvenis. Como eu disse, aqui é o espaço das dicas pedagógicas, o momento pedagógico, mas aqui no canal também você encontra a aula, onde os professores vão para e passo cada ponto da lição, explicando, expondo. Então, aqui no canal você encontra essa diversidade, não apenas da lição de juvenis, mas das outras lições. Por isso, eu já deixo também meu convite a você: se inscreva, curta, compartilhe, ative as notificações e você vai estar recebendo aí os vídeos e vai estar inteirado das lições bíblicas da escola dominical. Estou aqui com meu amigo e irmão Lucas Vitor. Parte, senhor Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos acompanham. Muito bom estar aqui em mais uma lição que com certeza será muito proveitosa para nós. Amém, Lucas. Chegamos na lição de número 9. Estamos quase concluindo o nosso trimestre, mas nessa nona lição temos um tema bem interessante. O título da lição diz: Inimigo íntimo. Que inimigo será esse, hein? Inimigo íntimo é o título da nossa lição. A lição também nos apresenta três objetivos. O primeiro, aprender a discernir entre os falsos e os verdadeiros mestres. Objetivo número 2, mostrar o que acontece quando há líderes mercenários nas igrejas. E o objetivo 3 é revelar o fim daqueles que prejudicam a obra de Deus. E esses são os objetivos da nossa lição. E eu vou iniciar como de costume já fazendo, que nós fazemos. Lucas, que dica você traz aí para os nossos professores e alunos que estão conectados conosco aqui nesse espaço? Amém, graças a Deus. Essa lição de número 9, não é? Ela tem um título bastante sugestivo, não é? Chamativo, é Inimigo íntimo. E aí ela visa justamente explorar essa segunda epístola de Pedro. E esse tema, não é o tema que é trabalhado, eu acredito até que ele já foi trabalhado em algum momento nas outras lições. O professor pode até se basear também nesse sentido e procurando encaixar uma dica pedagógica às temáticas que a lição vai sugerir, vai trazer, né? Eu pensei em caminhar no sentido de sugerir para o professor um, um filtro, não é? Um filtro bíblico. Por quê? Porque aliás, na nona lição, que trata sobre a segunda epístola, é falado acerca desses inimigos íntimos que a lição traz, né? E a gente lendo e vendo, vai ver que esses inimigos íntimos são justamente os falsos mestres, os líderes mercenários, né? Que muitas vezes estão ali na igreja, né? Ou então dentro ali do contexto evangélico, digamos, que é o contexto onde nós estamos referidos, mas que eles não são bíblicos, muito pelo contrário, eles prejudicam, né? E adoecem o corpo de Cristo. E aí, mediante a esses inimigos, não é? Mediante a essa ameaça, a gente precisa ter, né, ou a lição nos encaminha para ter isso, um filtro para a gente discernir, como traz o segundo tópico, do que é verdadeiro e do que é falso. Né? Então, pensando nisso, eu montei um pequeno infográfico, né? Um pequeno material, que eu até tive aí a ajuda do nosso irmão Iá, né, para fazer. E aí eu coloquei quatro pontos. Claro que o professor fica à vontade se quiser colocar outros também, mas aí eu destaquei 4 pontos de um filtro bíblico para analisar ou avaliar tanto a questão do ensinamento quanto aquele que está proferindo, né, o ensinamento. E aí, também baseado na nossa lição, eu coloquei, primeiro filtro, coloquei aí, né? A escritura, o que esse ensino está de acordo com a Bíblia, e aí você vai verificar se o texto bíblico ele está sendo interpretado corretamente,
né? Se o que a pessoa, se aquele ensino corresponde com as outras partes da escritura, se aquilo ali que está sendo transmitido está batendo, não é? Com o ensino geral da escritura, da palavra de Deus. O segundo, aí vamos supor que este filtro tenha passado, né? O ensino, né? E vamos para o segundo. O segundo é Cristo, né? Aquela mensagem, aquilo ali está apontando para Cristo, aponta para Jesus ou aponta para o próprio líder, né? Cristo é o centro do que está sendo dito, do que está sendo ministrado, ou a pessoa é o centro, né? Ou aquele líder religioso é o centro do seu próprio ensino, né? Passou por este crivo, aí nós vamos para outro que são os frutos, né? A vida demonstra coerência com aquilo que é ensinado. Existe coerência prática entre o discurso, né, e a vida cotidiana. Lembre que Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela produz, né? Então tá batendo. E por fim, o quarto que eu coloquei aí, que eu acho que é muito importante, é a questão das motivações, né? Que infelizmente nós estamos vendo muito hoje no cenário evangélico, principalmente no meio neopentecostal, né? Através da questão da teologia da prosperidade e afins, né? Existe exploração, ganância ou manipulação? Então é um filtro para nós analisarmos o líder ou o ensino que está sendo propagado. E aí algumas questões são levantadas, né? Por exemplo, justamente aí onde tem verifique, né, diz o seguinte: a pessoa utiliza a fé para obter vantagens, usa medo ou culpa para controlar as pessoas. A mensagem está excessivamente centrada em dinheiro, poder ou benefícios pessoais, né? Existe transparência, existe responsabilidade. Então, são alguns filtros para nós analisarmos o ensino e quem está ensinando, para ver se de fato é um verdadeiro mestre ou se é um falso mestre, se é um líder levantado por Deus ou se é um líder mercenário, como a lição nos traz. E aí, passado por esses filtros, né, passado por este crivo, por esta análise, a gente vai chegar no resultado final, né, o resultado que ou a pessoa passou, né, o ensinamento passou, foi aprovado, ou este ensino nós precisamos ter atenção a ele, não é? Talvez tenha passado em um crivo, em outro não, e aí a gente precisa estar atento e precisa examinar cuidadosamente aquilo ali que está sendo dito, que está sendo falado, ou não passou, foi reprovado, contradiz a escritura, exalta o líder, apresenta maus frutos e demonstra talvez exploração ou manipulação. Então, este é um pequeno infográfico, né, que eu montei, que o professor pode usar em sala de aula, tem liberdade de usar em sala de aula, que apresenta alguns filtros para discernir, né, se o ensino que está sendo propagado ou o líder em questão, né, que está ali liderando ou propagando aquelas verdades, se isso está de acordo com a palavra de Deus ou se isso não está, se ele é um líder mesmo levantado por Deus ou se é um mercenário. Eu acredito que este é um material que possa ajudar os professores, não é? Para, nas suas exposições do texto, da lição, principalmente se os professores seguirem aí o tópico de número 2, né, que traz falso, verdadeiro, como saber. Se o professor quiser encaixar este infográfico nesse tópico, eu acredito que seria bastante interessante e proveitoso para a sua aula. Acho que se ele seguir por esse caminho, abordando também os outros pontos que a lição levanta, não é? Como a questão das consequências, o fim dos hipócritas, já lá no último tópico, eu acho que vai ser de muita valia e de muito proveito. Amém, Lucas. Dica excelente. O professor pode usar na sua aula. Eu também trouxe uma dica pedagógica, sempre eu gosto de utilizar, mas porque antes de dizer qual foi a dica, eu vou dar a explicação. Por vezes, quando lemos o Antigo Testamento, temos alguns livros do Antigo Testamento que ficam esquecidos. Geralmente são os profetas menores. Dentro do Novo Testamento, eu acho que essa realidade ocorre com as epístolas gerais. E entre algumas eu destaco aqui a segunda de Pedro, né? Pouca gente conhece, pouca gente lê. Eu não sei se é pequenininha, ela fica escondida,
Então, minha dica para o professor iniciar a aula é, às vezes possa ser que o seu juvenil ainda não teve o contato, pode ocorrer com a segunda epístola de Pedro. Então, eu trouxe aqui a dica, eu já trouxe outras vezes, mas a gente traz porque é muito importante utilizá-la. E qual é essa dica? É a utilização do do mapa mental que é feito pelo Bíblia Projeto, né? Você coloca lá Bíblia Projeto, aqui eu estou só colocando em tela para vocês terem uma noção, e aqui ele vai aqui traçar um panorama. Então ele faz esse mapa mental, e aqui eu deixo só, aqui eu não vou cansar vocês passando todo o vídeo, porque aqui vocês têm acesso através da internet e do YouTube. Qual seria a melhor maneira? Se você tiver disponibilidade, passar isso na sala antes da sua aula. Ah, eu não tenho disponibilidade. Então, disponibiliza no grupo deles o vídeo, envia um link. Ah, eu não tenho essa disponibilidade também. Vai no site do Vídeo Projeto, imprime o mapa mental, você leva para sua aula e você faz essa abordagem introdutória. Eu acredito que você fazendo essa abordagem introdutória para os alunos terem esse conhecimento, esse ponto de contato com essa epístola, aí você utiliza a dica de Lucas e eu acho que vai casar muito bem. Então, essa é a dica que eu trago para essa lição de número 9. Lucas. Amém, Paulo, graças a Deus. Acredito que os professores devem bastante investir no uso de mapas mentais. Eu, particularmente, gosto muito de mapa mental. Eu acredito que todo estudante gosta, na verdade, né? Então, use esse recurso, ele é muito importante. É uma ferramenta pedagógica imprescindível na sua aula e vai facilitar para você mesmo. Você vai sentir isso, professor, né? Que você, ao utilizar, facilita tanto para o seu aluno quanto para você, né? Então, é uma facilidade nos dois sentidos. E deixo como minha última dica, ao trabalhar essa lição, trazer as questões da atualidade, né? Então, é uma lição sobre uma carta escrita há muito tempo atrás, porém muito atual. Então, traga esses tópicos, né, para a nossa atualidade, para a realidade que nós enfrentamos, né? Mergulhe os seus juvenis nessa realidade, traga exemplos práticos que eu acho que com certeza você fazendo dessa forma e usando os recursos pedagógicos, eu acho que a sua aula vai ser bastante envolvente e os seus alunos vão sair dali muito agraciados. Amém. Nós ficamos por aqui. Até a próxima lição e a paz do Senhor.